gente, meu nome é Alexa. No primeiro vídeo eu falei sobre a minha formação. Eu também sou colecionadora e vendedora de suculentas, continue me acompanhando. Bom, no primeiro vídeo eu falei de forma geral sobre as etapas de replantio. Não tem como falar de forma detalhada em um vídeo. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as etapas de forma mais detalhada, de plantio, replantio, formas de reprodução, entre várias outras coisas interessantíssimas sobre suculentas. Então, bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a escolha do vaso. Então, a gente tem o tipo do material do vaso, ou o tipo do vaso, e a gente tem o tamanho do vaso para ser escolhido. Esses são os dois principais fatores que a gente vai ter na hora da escolha do vaso. Então, bom, eu trouxe alguns vasos para exemplificar. Claro que tem diversos tamanhos e formatos de vaso, mas eu trouxe esses aqui que eu tenho em casa. Então, aqui, esses maiores e esses aqui, esse médio e esse menor, são vasos de plástico. E esse aqui eu trouxe um vaso de cerâmica para exemplificar. Ele também é conhecido por nós como vaso de barro, é assim que a gente chama ele popularmente. Então, a diferença principal entre o vaso de plástico e o vaso de cerâmica ou de barro é que o vaso de plástico, ele não deixa a água passar pelo material dele. Então, a água só vai passar pelos furos que tiver no vaso, que geralmente já vem, ou que a gente fizer. Já o vaso de cerâmica, a água ela vai passar pelos poros do vaso, porque ele tem um material poroso, como um filtro de água, por exemplo, né, que filtra a água. Então, dessa forma, a água ela vai passar com mais facilidade e ela vai sair do vaso com mais facilidade num vaso de barro ou de cerâmica. E por isso a gente vai ter que regar com maior frequência nesse nosso vaso de cerâmica e com menos frequência no nosso vaso de plástico. Então, essa é a principal diferença. Tem um tipo melhor do que o outro? Qual escolher então, né? Então, depende do tempo de cada um. É claro que pra gente dedicar as plantas a gente precisa de um certo tempo, mas tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, tem gente que gosta mais de cuidar. Depende da preferência de cada um. Então, só a única coisa que vai diferenciar é a frequência das regas. Agora, sobre o tamanho do vaso. O tamanho do vaso depende do tamanho da planta. Então, vai depender de acordo com a altura e a largura da planta. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, primeiro eu trouxe exemplos, vou falar sobre alguns materiais que a gente pode reutilizar, que a gente compra produtos e a gente acaba, muitas das vezes, jogando esses materiais fora, e eles são materiais que geralmente ficam bacanas da gente reutilizar para plantar. E são vasos que a gente pode plantar. Então aqui eu tenho um vasinho, que ele é para colocar doce, geralmente brigadeiro, e eu utilizo ele até para plantar e vender em forma de lembrancinha. Aqui eu tenho um potinho de iogurte, que eu utilizo também. Tenho potinho de refrigerante, que eu utilizo muito e dá pra gente enfeitar. Pra quem não quiser usar assim, mais simples, pode enfeitar ele também, decorar, que fica lindo. Então, essa parte não é da parte de baixo, eles não são juntos, mas é assim que eu faço, ó. Porque eu não achei a outra metade de cada um. Então, é assim que eu faço. Tenho o potinho aqui inteiro, eu corto ele ao meio de forma que essa borda maior fique em cima, e olha pra você ver o detalhe que esse de Fanta tem, bem legal. Ele tem essa ondulação aqui, essas bolinhas, então dá um charme naturalmente no vasinho. E aqui nesse outro lado do potinho a gente tem esses pezinhos que ajudam até na drenagem da água, porque a água não acumula no reto do vaso. Então a água, se tiver alguma água com excesso, ela fica aqui nesses pezinhos e não na base onde as raízes estarão. Então a gente pode e deve reutilizar esses vasinhos de plástico, entre outros, como o pote de sorvete, pote de manteiga, para a gente diminuir a quantidade de resíduos, né? Que geralmente, muitas das vezes, eles não são reutilizáveis ou recicláveis da forma adequada. Então, muitas das vezes, eles vão para o meio ambiente de forma inadequada e poluem, causando grande prejuízo para o meio ambiente e para nós também.
Então, agora eu vou voltar sobre a questão do tamanho do vaso. Esse aqui é um potinho que eu reutilizei, como aquele verde que eu mostrei agora há pouco, só que ele é transparente. Olha, eu decorei ele e plantei um cacto desse tamanho. Como é um cacto pequeno, ele não passa do vaso, ele é pequeno em altura e em largura, ele coube de forma adequada nesse potinho. E aqui, quando eu coloco uma folhinha para brotar, eu não coloco ela aqui, a folhinha para brotar, eu coloco ela junta, em conjunto com outras folhinhas. E quando ela começa a desenvolver, aqui ó, eu já passo para esse potinho menor. Então ela está adequada no tamanho desse vaso. Eu também posso colocar essa, porque ela ainda não está tão grande em tamanho, em altura e também em largura ela não passa do vaso. E aí eu tenho alguns outros também, algumas maiores, como essas duas aqui, por exemplo. Essa aqui a gente pode ver que o tamanho dela se adequa bem ao vaso. Na verdade, não é a planta que tem que se adequar ao vaso, é o vaso que tem que se adequar à planta, e por isso que a gente faz o replantio, como eu mostrei no primeiro vídeo. Mas então, esse vaso, ele se adequa a essa planta porque ela não ultrapassa o vaso e ela ainda é uma planta de pequeno porte. Já essa aqui, ela já começa a ficar apertada. Apesar da altura dela ainda ser pequena, ela já começa a ficar apertadinha no vaso. Tá vendo? As folhas aqui, ó, já começam a se dobrar, a se encurvar, porque não tá cabendo no vaso. Então, já é hora de replantio. Como essa espécie é uma espécie mais rara que eu tenho, eu não vou replantar ela agora no inverno, como eu disse no primeiro vídeo sobre os cuidados que a gente tem que ter nessa estação. Vou deixar para o começo da primavera. Eu tenho aqui também esses potinhos, olha, de gatinho, que a gente encontra em muitas lojas de cerâmica e em outros lugares, né? Porque fica bem decorativo. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de planta que a gente vai usar. Se eu usar um cacto, geralmente cactos ficam em sol pleno, então tem que ter uma maior quantidade de sol. E aí, se eu for colocar dentro de casa, eu tenho que escolher outros tipos de planta de meia sombra ou de baixa claridade, que pega só uma quantidade de luz mesmo dentro de casa, não fica no escuro. Então, por exemplo, a Ripsalis, o rabinho de tatu e algumas outras que eu vou deixar para falar em um outro vídeo. Então aqui fica bem bonitinho, então eu posso usar esse material de vaso. O tamanho do cacto, ele tá meio tombadinho aqui, porque eu deixei ele dar uma tombadinha e o cacto entortou. Então esse cacto, o vaso se adequa a esse cacto porque ele ainda é um cacto pequeno, ele não cresce muito em largura, mas quando ele crescer, dar muitos brotos, encher esse vasinho, já é hora de trocar. Então, bom, gente, esse foi mais um vídeo. Se gostaram, curtem. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, porque ajuda muito na divulgação e na continuação desse trabalho meu. Espero ter ajudado e continuar a poder os ajudar. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até mais. Beijo!